seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Mais Clientes, que é o podcast oficial da Flow. E nesse episódio, assim como um outro que eu já fiz, esse episódio vai ser com perguntas que eu recebi para poder responder. Perguntas que podem ser relacionadas à Flow, relacionadas à centralidade no cliente ou relacionadas a mim. Eu continuo com essa voz linda e maravilhosa. Vamos para mais gravações de episódios desse podcast, onde eu estou com essa voz que insiste em não querer voltar, mas pelo menos agora eu tô conseguindo fazer palestras e gravar esse episódio. Bom, eu tenho aqui várias perguntas, e perguntas muito boas, tá, gente? Muito boas. Perguntas que eu recebi via as redes sociais ou que os meus followers enviaram para mim. Então vamos lá, chega de blá 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 e vamos direto para as perguntas. Primeira pergunta. Qual o pior erro? E importante, tá? Eu recebi essas perguntas tem poucos minutos. Não deu tempo de preparar resposta nenhuma, então a gente vai no fluxo mesmo, né? No fluxo, né, gente? Mas eu falo fluxo. Qual o pior erro que um gestor pode cometer na área de CX? Olha, para mim, existem, eu não vou dizer só, eu vou dizer 2 piores erros que eu vejo líderes das áreas de CX cometendo. E esses erros, eles podem, dependendo do nível de maturidade da empresa em relação a CX, ou o nível de maturidade desse líder ao atuar numa área de CX, pode ter. O primeiro deles é esse líder entender que o tema de experiência é super importante, realmente é, e querer já sair fazendo várias coisas, várias transformações na empresa relacionadas ao tema de experiência do cliente, sem a empresa ter a maturidade suficiente ou que seja um conhecimento básico suficiente em relação ao que é a experiência do cliente, por que é importante trabalhar com o tema de experiência do cliente e por que isso é um erro muito grave. Porque esse líder, junto com o seu time, ele vai chegar com toda a empolgação e é natural, porque uma vez que você começa a trabalhar com o tema, ou estudar o tema de experiência do cliente, é apaixonante. Então é natural que esse líder chegue para a organização com várias ideias, com várias frentes de atuação, com várias transformações que precisam ser feitas. E a empresa que não está no mesmo passo que esse líder, no mesmo nível de conhecimento, ela vai olhar para aquilo ali e vai falar: calma, a gente não precisa trabalhar com todos esses temas de uma única vez. Eu passei por isso na minha trajetória profissional, onde eu já tinha muito conhecimento e eu chegava na empresa e via N oportunidades de poder fazer a transformação que era necessária. E vamos, empresa, a gente precisa transformar, porque a experiência do cliente é muito importante e tal. E a empresa numa velocidade que era adequada para ela, de acordo com o nível de conhecimento que ela tinha. Na hora que a gente fez a virada de chave e que a gente teve mais profissionais conhecendo sobre o tema de experiência do cliente, tudo fluiu melhor. Então, se você está com uma área de CX que acabou de começar dentro de uma empresa que acabou de conhecer sobre o tema de experiência do cliente, muitas vezes ela acaba de conhecer ou porque um concorrente começa a ter muitas ações, ou porque os seus clientes começam a demandar muito isso, provavelmente esse líder vai ter um pouco mais de dificuldade de alavancar o tema. E aí, o que ele precisa fazer? Precisa conseguir falar a linguagem da empresa. Então, esse líder precisa mapear quais são os principais desafios que cada liderança da empresa precisa entregar naquele ano e precisa conectar a linguagem de CX a essa linguagem desses objetivos estratégicos que essas lideranças têm. Se a empresa está no momento de redução de custo, como é que a área de CX pode, sem impactar a experiência do cliente, ajudar a empresa a reduzir o custo, garantindo a experiência que o cliente merece lá na ponta? Se a empresa está no momento de expansão de território, de atuação territorial, como é que a área de CX pode atuar para ajudar a empresa a alavancar isso, garantindo a experiência do cliente? Então, falar a linguagem da empresa e atrelar o tema de CX à empresa vai ajudar a área de CX a avançar muito com o tema de centralidade no cliente. Se um estiver falando A, o outro estiver falando B,
é muito difícil que essa área, no início, ela alavanque tudo que ela precisa alavancar. Então, esse é um primeiro erro que eu vejo para uma área que está começando. Áreas que já estão mais estabelecidas, com projetos já direcionados, ela pode cometer, e principalmente em empresas que já tem um cliente muito na veia, que a gente tem, gente. A gente não pode dizer que o tema de CX começou agora e que só agora as empresas estão colocando o cliente no centro. Não, senão a gente não teria várias empresas com anos de atuação. Aí essas áreas que já estão em empresas que já olham muito para o cliente, mas que têm outros desafios ou outras oportunidades para dar saltos na entrega dessa experiência, ela pode cometer um erro gravíssimo, e que eu acho até pior do que o primeiro, que é, uma vez que a gente entende muito do mercado, uma vez que a gente tem uma bagagem muito grande de atuação com os clientes, uma vez que a gente já tem um relacionamento muito forte com o cliente, ou, de acordo com até clientes que eu já assisti, uma vez que o cliente não tem outras alternativas, eu já ouvi isso em reuniões de diretoria, você negligenciar a coleta atualizada de voz de cliente. Ou seja, você não utilizar nos seus principais projetos transformacionais a voz do cliente mesmo. E você ficar utilizando aqueles profissionais que estão ligados ao cliente, frases que eu já ouvi. Não, a gente selecionou aqui para poder participar desse projeto só colaboradores que conhecem muito do cliente. O que esses colaboradores disserem, você pode ter certeza que são as dores que o cliente vivencia. Isso não funciona. Tira um tempo para poder ir até o cliente, ouvir aquele cliente em diferentes frentes e não só o que ele está achando da experiência que ele recebe da minha empresa, mas tentar entender o que o cliente vivencia e quais são todas as responsabilidades que aquele cliente tem ao usar o seu produto, o seu serviço. Você vai descobrir um mundo de oportunidades de trabalhar com esse cliente. E aí sim você traz isso para dentro de casa e pode sim utilizar esse time que tem muito contato com o cliente para poder desenhar e trazer as inovações que são necessárias. Não negligencie hora nenhuma a coleta da voz do cliente. Seja uma coleta recorrente, através de pesquisas recorrentes que a empresa pode fazer, ou mesmo a coleta pontual para endereçar alguns pontos específicos de um projeto ou de uma iniciativa que a sua empresa tem. Beleza? Existem vários outros erros, tá, gente? Mas como a pessoa que mandou perguntou qual o pior erro, eu preferi selecionar esses dois. Vamos para a segunda pergunta. Em uma organização onde os colaboradores se mostram resistentes às mudanças, como criar e consolidar uma cultura centrada no cliente? Renovar o time pode ser uma boa opção? Vamos por partes, como diria Jack, nosso amigo Jack. Olha só, a primeira pergunta. Se eu tenho um grupo de colaboradores, ou se eu tenho a própria empresa resistente às mudanças, a primeira coisa que eu sempre sugiro um time de uma área de CX, ou mesmo de RH, tá? Como a gente está falando de cultura, a gente tem que envolver sempre o time de RH. A primeira coisa que eu faria é identificar os motivadores dessa resistência. Gente, eu parto sempre do pressuposto que nenhum colaborador, ele não entrega uma boa experiência, ou ele é resistente a uma mudança, porque ele não acha que o cliente merece uma boa experiência. Isso não existe. Todo colaborador, eu parto do pressuposto que ele quer entregar uma boa experiência para o cliente. Então, a gente tem que descobrir quais são os motivadores para esse colaborador ser tão resistente a essa mudança. Pode ser um motivador relacionado à falta de conhecimento que ele tem sobre a experiência do cliente. Então, está mais confortável fazer da mesma forma que eu sempre fiz. Pode ter uma resistência muito ligada ao próprio líder, que no dia a dia, que na hora das reuniões, senta lá na reunião e fala que centralidade no cliente, experiência do cliente é muito, muito importante, mas no dia a dia com os seus colaboradores a mensagem é totalmente diferente. As metas ou as cobranças são totalmente diferentes ou muito longe de centralidade no cliente. Então aquele colaborador fica naquela seara ali entre eu olho o que a empresa em termos organizacionais de cultura está pedindo, ou eu olho para o meu líder aqui que está falando uma mensagem totalmente diferente.
Pode ser porque não tem ferramentas. Eu sou resistente para fazer as melhorias que eu preciso fazer naquele processo, por exemplo, que eu sou responsável. Não é porque eu não acho que o cliente não merece, mas para fazer as mudanças que são necessárias, eu preciso que a empresa coloque certos investimentos aqui nesse processo para fazer essas mudanças que eu não tenho. Então, eu prefiro fazer dessa forma que eu estou fazendo, ao invés de dar os passos para a mudança, porque eu não vou ter o apoio, seja em termos de pessoas, de investimentos ou de liderança, para se fazer. E aí a chance de dar errado é muito grande. A gente pode ter, sim, colaboradores que são muito apegados à forma que fazem e esperam que ao redor mude para aí conseguir mudar. E aí esses colaboradores a gente tem que ter um pulso mais forte. Então, o primeiro passo é descobrir quais são os motivadores dessa resistência. E aí a gente vai fazer uma divisão. Aqueles colaboradores que possuem uma resistência, que é possível da empresa trabalhar para ajudar a esse colaborador a ter um olhar mais orientado para o cliente, maravilhoso. Aqueles colaboradores que não mudam por um receio de perder poder, ou de um receio porque está ligado a uma liderança que não tem um olhar muito orientado ao cliente, a gente precisa ter uma atuação mais enérgica e mais exemplar com esses colaboradores. Agora, fato é, e eu uso muito essa frase, a gente começa com mudança de mentalidade, não funcionou, a gente precisa fazer mudança de gente. E por quê? Então, primeiro, mudança de mentalidade, não funciona mudança de gente. Porque esse profissional, provavelmente, ele também não está feliz naquela posição. E está tudo bem. Esse profissional vai atuar em alguma empresa que ele vai ser mais feliz e a empresa vai trazer algum profissional que vai atuar naquela posição de uma maneira mais adequada, trazendo resultados para a empresa. O que não dá é para a gente estender muito essa atuação, uma vez que eu fiz o diagnóstico, fiz o levantamento dos motivadores. A gente não pode esticar muito quando o motivador desse colaborador, ele é negativo. Ele é algo que a empresa não tem como atuar e ajudar. Aí esse profissional, ele precisa sim dar espaço para outro profissional que vai arregaçar as mangas e vai fazer acontecer. E esse profissional, ele vai encontrar uma outra empresa onde ele também vai ser mais feliz. Então parece até meio assustador. Nossa, a Cláudia está falando que tem que mudar a gente. Sim, depois de você fazer o dever de casa de identificar motivadores e trabalhar em cima desses motivadores. Não funcionou. A gente precisa fazer mudanças de gente, porque a empresa precisa gerar resultados. Então, se eu posso ter um colaborador que não gera o resultado que é necessário e começa a impactar o resultado da empresa, no final das contas, quem está sendo impactado é o cliente. E isso, em uma empresa que vem trabalhando o tema de centralidade no cliente, não pode ser permitido e nem flexibilizado. Beleza? Vamos para uma outra. Você acredita que o feedback do cliente é a melhor oportunidade para trazer a melhoria para dentro da empresa? Eu acredito que seja a primeira oportunidade. Mas eu não sou daquela que acredita que é a única. E eu vou te explicar por quê. Imagina um modelo de negócio de uma empresa onde você tem a indústria, você tem o canal, e aí o canal aqui podem ser vários, tá? Eu vou chamar de intermediário. Pode ser desde um concessionário, um distribuidor, um representante, uma loja física, ou seja, eu tenho todo o corporativo aqui atuando e tenho todas as lojas físicas espalhadas por diferentes cidades no Brasil ou qualquer país. E eu tenho o cliente final ou consumidor final. Então, no mínimo, e aí eu estou reduzindo bem os modelos de negócio, mas se você tiver mais pontos, né? Então, você tem indústria, distribuidor, canal, e aí você tem o cliente final, você considere todos eles. Se você tem aqui nesse modelo de negócio que eu desenhei, indústria, intermediário e o cliente final, e você só usa a voz do cliente para fazer as melhorias, você ignora o intermediário, você talvez não tenha todo o sucesso na implementação das melhorias ou das inovações que a sua empresa, a sua marca vai fazer. E por quê? Porque muito da má experiência que é entregue para o cliente final pode acontecer porque o intermediário está recebendo uma experiência ruim da indústria, por exemplo. Então, a gente, por exemplo, os mapeamentos de jornada que a gente faz na Flow,
se existe no modelo de negócio, existe intermediário, a gente nunca deixa de conversar o intermediário. E a gente envolve o intermediário em todas as sessões de ideações que a gente vai fazer. A gente faz sessões de ideações exclusivas com o intermediário. E por que a gente faz isso? Por causa justamente desse ponto. Muitas das vezes, o intermediário está fazendo de tudo para entregar a melhor experiência. Mas a forma que ele recebe a experiência da indústria não está legal. Ou mesmo a indústria entrega a melhor experiência para o intermediário e existem coisas dentro do intermediário, da operação desse intermediário, que não estão funcionando bem e que aí o cliente final está recebendo uma péssima experiência. Então, enquanto a gente não olhar toda a experiência, não coletar a voz de todos os stakeholders envolvidos dentro da entrega dessa experiência, há grandes chances de qualquer melhoria ou inovações não irem para frente. Aquele cliente final lá na ponta não vai receber tudo da forma que alguém da marca ou um grupo da marca desenhou. Então, em primeira instância, sim, a voz do cliente é o principal direcionador. Mas eu preciso ter a voz do intermediário e eu preciso também, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da indústria, eu preciso também ter a voz dos colaboradores da indústria compondo toda essa visão. E aí eu vou mapeando toda causa-consequência, 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 desde a indústria até o cliente final. Aí sim eu consigo fazer um trabalho que vai garantir essas melhorias ou essas inovações e de que elas realmente vão funcionar. Tudo bem? Vamos lá. Só tomar uma água aqui, gente. Senão eu não vou ter voz até o final do episódio. E eu tenho mais episódio para gravar hoje. Vamos lá. Como ter certeza que a persona criada corresponde ao perfil real do cliente? Olha só. Se você faz um trabalho muito forte de coleta de voz de cliente, e não simplesmente perguntar qual a probabilidade e tal, ou simplesmente usar dados, né? Os dados, eles são importantes porque eles sinalizam um caminho a seguir. Mas se você fizer entrevistas em profundidade com um grupo suficiente de clientes e que esse grupo respeite todos os critérios de representatividade de clientes, você tem grandes probabilidades de ter os perfis corretos de personas mapeados. Cláudia, mas eu ainda não estou seguro. Fui lá, fiz entrevistas em profundidades com uma quantidade adequada de clientes. E esses clientes tinham a representatividade correta de critérios importantes para a empresa, para não enviesar o conteúdo que foi coletado. Mas mesmo assim, eu não estou seguro de que esses personas que a gente identificou são os personas corretos. A gente já teve projeto, a gente já mapeou jornada para a rede de saúde e para vários clientes, onde quando a gente vai fazer o trabalho de personas, a gente encontrou 12 personas. Gente, não se trabalha com uma quantidade nesse porte de personas dentro de um projeto ou dentro de uma empresa. Na Flow, a gente aconselha de 3 a 5. Então, para eu sair dos 12 para 3 a 5, ou para mesmo que eu tenha identificado 5 ou 3, mas eu quero ter certeza de que são os corretos, a gente precisa validar isso. Então, a gente pega os colaboradores dos intermediários ou os colaboradores que lidam direto com os clientes e que estão ali interagindo. Ou se for no meio digital, a gente pega todos aqueles fluxos de atuação e de dados que indicam que o cliente vivencia uma experiência digital e a gente aplica os testes para poder validar esses personas. Que vai desde a coisa mais simples, com uma classificação que o próprio colaborador que está ali na linha de frente falando, e aí isso serve para quem está lidando com o cliente, possa fazer uma classificação entre os 5, os 3, ou se for de cair para 12, né, quais apareceram. Desde realmente fazer algumas perguntas de validação com o cliente em cima daquelas características que tem com o persona. Para vocês terem uma ideia, nesse projeto, num dos projetos que a gente já fez de mapeamento de jornada nesse hospital, que eram 12, tinha que ir para 5, a gente ficou quase 20 dias validando todos os pacientes que entravam e classificando esses pacientes entre esses personas. E aí foi muito interessante,
que nesses 20 dias tinha pessoas que sequer apareciam para serem atendidos. E outras pessoas que tinham um índice gigante naquelas características em termos comportamentais, tá, gente? O que a gente vai avaliar nessas validações são aspectos comportamentais. Seja, como o que esse cliente, paciente, estudante, tudo mais, o que ele falou, como ele agiu, quais os pensamentos que ele expressou na hora que ele estava vivenciando aquela experiência. Ou uma questão de navegabilidade, tá? Você consegue fazer isso também. Então, se você primeiro fez uma coleta de voz de cliente profunda, quantidade adequada, representatividade de critérios adequados, e criou os personas, e mesmo assim não tá válido, então você precisa fazer esses testes desses personas, tá? Na sua percepção, o que ainda falta no mercado nacional quando o assunto é CX? Eu não vou ter dúvida nenhuma em dizer. Nós precisamos que os profissionais de CX saiam do ambiente e dos conceitos clichês de CX e comecem ou passem aí com mais profundidade para a operação das empresas. Enquanto a gente não tiver profissionais lidando com a operação da empresa, operação mesmo da empresa, a gente não vai conseguir trabalhar o tema de experiência do cliente. Em algumas frentes, o tema de experiência do cliente vem caindo porque existe muita frase bonita, muita coisa clichê, muito não sei quantos passos, não sei quantas formas básicas, mas básicas, assim, do início de CX. E a gente precisa virar essa chave. A gente realmente precisa de um movimento dos profissionais de CX, entendendo que a experiência que o cliente vivencia, ela é, antes de tudo, a operação de uma empresa. E se a gente não conseguir levar a visão de centralidade no cliente para dentro da operação das empresas, naquelas funções que executam coisas muito operacionais, e a gente conseguir trabalhar com a cabeça desse colaborador para ele entender o quanto o trabalho dele impacta a experiência que é entregue em várias cadeias ainda lá na frente, a gente não vai conseguir sustentar o tema de centralidade no cliente. E eu ainda vou continuar ouvindo. É muito comum uma empresa me chamar para poder fazer uma palestra e falar, olha, a gente começou algumas iniciativas aqui, a gente teve alguns palestrantes vindo aqui, mas eram coisas tão básicas, tão clichês, tão romantizadas, que o meu time que está lá no dia a dia, na operação mesmo, naquela coisa que a operação engole tudo, eles não conseguiam conectar o que era a experiência do cliente com o que eu faço aqui no meu trabalho. Porque era tanta coisa do encantamento, sabe? Do cliente sair de determinada forma e tal, que na hora que ele se via com os desafios que ele tem na operação, e que se a gente resolver esses desafios na operação, o cliente sim vai ter uma outra percepção mais positiva da empresa. Se eu não conseguir fazer isso, a gente vai continuar, os profissionais da empresa vão continuar achando que trabalhar a experiência do cliente é muito conceito e muita coisa romântica. Que eles precisam de coisas mais palpáveis, mais coisas do dia a dia, mais hard, sabe? A gente tá muito no softzinho. Acho que Gabe, anota isso aí pra mim, que a gente ainda tá muito no softzinho de CX e a gente tá precisando de uma coisa mais hard mesmo, sabe? E isso eu não tô dizendo com o soft e o hard, que a gente não vai olhar aspectos mais softs em relação a humanizar e tudo mais. Eu estou dizendo, mesmo para humanizar, eu preciso entender como é a operação. Porque senão eu posso pedir para um colaborador fazer uma tratativa mais humanizada e o processo que ele precisa executar não permite que ele faça isso. Então, para mim, o que falta... A gente levanta muito essa bandeira na Flow, né? Eu tenho até uma frase que CX bom é CX na operação da empresa. E eu vou bater nisso até o final. E a gente começa a ver alguns profissionais já trazendo um conceito de jornada vinculado à operação, trazendo um conceito de voz de cliente voltado à operação, trazendo capacitações voltadas para a operação. Então, faz toda a diferença. Por exemplo, a gente foi fazer uma capacitação para uma empresa, também na área de saúde, só que empresa que fornece
insumos. Não vou nem dizer que tipo de insumo que é, porque senão é fácil da gente identificar. Mas fornece insumos. E esse fornecimento para a área de saúde tem um pós-vendas, né? Se eu entrego um produto para a área de saúde utilizar, existe um pós-vendas daquele produto. E a gente foi lá fazer uma palestra de pós-vendas, e eu atuei muito tempo em pós-vendas. A gente levou cálculo de como uma área de pós-vendas é mais produtiva ou não. A gente levou visão de como fazer com que profissionais da área de pós-vendas podiam ser, a partir do momento que eles têm a visão do cliente, podiam entregar uma melhor experiência, mas com conteúdo dentro da área de pós-vendas, dentro da área de serviço. Por quê? Porque a gente está ali dentro, a gente sabe como uma operação acontece. E se a gente não sabe, a gente vai buscar profissionais especializados nisso para ensinar para a gente. Porque o nosso foco é muito voltado para a operação da empresa. Então, para mim, ainda falta isso. A gente começa a ver um movimento maior da gente falar a linguagem da empresa e trabalhar a operação da empresa. Mas eu ainda vejo muito conteúdo básico sendo compartilhado de, sabe, não sei quantos passos, não sei quantos isso, não sei aquilo, muito básico e muito clichê. Tá na hora de parar com isso se a gente quiser salvar o tema de experiência do cliente e ele não cair por terra, como alguns outros conceitos na área de negócios já caíram. Beleza? Vamos ver aqui. O reforço de valores dentro da empresa pode impactar na experiência do cliente na ponta? Com certeza. Valores faz parte de um dos guarda-chuvas de cultura. Só que o que acontece? E olha que interessante isso. Quando a gente fala de valores, a gente está falando muito do jeito de ser da empresa. Essência. Né? Nós somos assim, nós acreditamos nisso. Nós valorizamos isso. O jeito de ser, ele tá aqui, ó. E de novo, vou puxar de novo para a questão da operação. E eu tenho toda uma operação acontecendo aqui. Para eu conseguir conectar os nossos valores com a operação da empresa, eu preciso trazer o que a Flow chama no mercado do jeito de servir. Como é que eu traduzo esses valores em ações práticas que vão fazer com que eu, que estou lá na operação, eu consiga enxergar, que eu consigo aplicar os valores no meu dia a dia. Aí eu costumo dizer assim, vamos supor que você tenha dentro da sua empresa um dos valores que é proximidade, inovação, tá? E eu sou responsável por emitir uma nota fiscal. Eu trabalho na parte de operação, de envio de nota fiscal, de emissão e envio de nota fiscal. Essa é uma atividade por si só que não tem muita operação, não tem muita inovação na emissão e envio de uma nota fiscal. Só que eu consigo, sim, traduzir o que pode ser a inovação para essa profissional que é responsável por emitir e enviar uma nota fiscal. Se eu digo para ela que se ela passar a levar em consideração A, B, C e D, em termos do que ela faz nesse servir dela, como ela executa o trabalho, e eu falo, se você garantir isso aqui, você está colocando o nosso valor de inovação em prática. Então, valor, sim, ele traz a essência, sabe? Ele traz aquilo que faz a gente caminhar por anos. Mas eu posso ter vários profissionais que não se conectam com os valores, não porque eles não querem, mas porque a operação deles, ele olha aquela palavra ali, ele fala, como é que eu faço para botar essa palavra no que eu faço aqui? E aí a gente tem que vir e fazer esse jeito de servir, essas características que qualquer colaborador de qualquer área, qualquer nível hierárquico precisa colocar. Então, um trabalho que a gente faz muito na Flow é definir esse jeito de servir, que é trazer esses valores e a estratégia da empresa também, tá, gente? E trazer a estratégia e tal, e pegar a voz do cliente e conectar isso tudo através de uma metodologia que a gente tem, conectar isso tudo e garantir que as pessoas consigam cascatear aqueles valores em termos mais práticos no dia a dia da empresa. Beleza? Ó, essa pergunta aqui eu consigo conectar, inclusive a gente já tem vídeo disso no meu canal do YouTube.
Qual a relação entre o branding da empresa com a experiência que ela gostaria de proporcionar aos clientes? Existe alguma área específica que essas coisas se relacionam? Então, como eu estava explicando hoje, né? Agora, antes, na pergunta anterior. O branding, ele vai trabalhar muito quem a empresa é. E experiência do cliente, como nós entregamos, o que a gente faz e como a gente coloca tudo isso aí para ser entregue para o cliente. Então, o branding, ele dá muito a roupagem, a cara, a identidade dessa empresa no que eles são como marca. E a experiência no como vai ser entregue. Cláudia, o que vem primeiro? O branding. Você precisa ter uma estratégia de branding muito bem definida, que vai trazer essa essência. E aí a gente desdobra essa essência no como a gente vai entregar, o que a gente faz e a nossa operação ao redor desse produto ou desse serviço, tá? Existe alguma área específica? A área de marketing ou de RH também é muito chamada para cuidar de um braço do branding, ou mesmo de estratégia, cuida da parte de branding e CX cuida da entrega dessa experiência, sempre conectando com essa área de estratégia, com o tema de estratégia e de branding, tá? Cláudia, minha empresa é muito pequena e não fez nenhum trabalho de branding. Se você falar com a gente vai ajudar vocês a analisarem algumas coisas em termos de identidade. Mas seria muito importante você ter uma discussão com os líderes da sua empresa para falar de branding, tá? Muito importante. Essa pergunta aqui, a minha resposta vai ser encaminhar vocês para outro lugar. Não vou perder essa oportunidade, né, gente? A pergunta é: como medir o employee experience dentro de uma empresa e como estruturar ações para que, com isso, possamos melhorar customer experience? Pessoal, a minha resposta vai ser: olhem o perfil da minha irmã. Inclusive, o primeiro podcast que a gente gravou foi com ela, Fabiana Dutra. Se vocês entrarem no perfil dela, Fabiana Dutra, no Instagram, ou se vocês se procurarem por Elox Experience, a gente vai deixar aqui nos comentários desse podcast todos os links para você achá-la. Eu não tenho nem roupa para poder responder essa pergunta, se eu tenho dentro da minha própria casa, para mim, a maior especialista nesse tema de Employee Experience, que é a Fabiana Dutra, para mim, bi, né? Então, assistam o primeiro episódio que a gente colocou aqui quando a gente lançou o Mais Clientes Podcast, que você vai ter uma aula de experiência do cliente e ela fala disso aqui no podcast. Façam o curso dela, tem curso, se você é de RH, é mandatório você fazer o curso dela de Employee Experience e também seguir todo o conteúdo que ela lança nas redes sociais, tá? Não é publi, tá, gente? É relacionamento entre irmãs. E porque eu acho ela a melhor do mercado nesse tema. Vamos lá. Essa pergunta que tem aqui, gente, nem eu sei responder. Como que vai ser? Eu só enrolo. Quando sairá o livro da Cláudia Valle? Nossa, que chique, né? O livro da Cláudia Valle. Gente, esse livro, ele já tá escrito e eu volto lá e risco. Porque eu não quero fazer eu não estou, né, nem fazendo, porque ele já tá bem avançado. Eu não quero fazer um livro que seja falando de centralidade. Eu quero fazer um livro que dê alguns passos para se executar, que leve as pessoas a refletir em algumas coisas, que tragam conceitos que a gente já tem dentro da Flow, que a gente construiu dentro da Flow, e que a gente testa muito esses conceitos e valida, cada dia que passa, valida mais. Eu sou uma eterna procrastinadora por causa da questão do perfeccionismo. Essa é a grande verdade, gente. Então, não tem essa resposta. E porque eu também não tenho muito esse negócio de, preciso lançar um livro. Não, preciso levar a mensagem. Mas vai sair. Eu não tenho essa resposta. Eu queria que fosse esse ano. Mas aí agora tem um outro projeto. Inclusive, quando vocês assistirem esse podcast, talvez a gente já tenha apresentado o nome de uma pessoa que vai me ajudar nesse projeto. Então, não sei. Quero que seja dentro de 2023, mas vamos ver. Me perdoem, mas vamos ver. Mas nas minhas palestras eu falo de muita coisa que tá no livro, então é só me chamar para fazer uma palestra.
E a última pergunta que eu tenho aqui, porque alguém já levantou a mão ali no fundo. Eu nem olho pro cronômetro que tem aqui, mas já me sinalizaram aqui. Cláudia Vale por Cláudia Vale. Como você se descreve? Gente, eu sou uma eterna inconformada, eu acho. Eu sou uma eterna inconformada. Com várias coisas. E uma eterna curiosa. Então, eu tô sempre buscando temas novos, coisas novas. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Mas eu gosto de trazer o que eu estudei para um ambiente mais prático. Eu sou uma eterna satisfeita com o nível que as coisas são feitas ou entregues. Então, eu sempre acho que dá para fazer melhor, dá para fazer melhor, dá para fazer melhor. É lógico, tendo um controle, né, desse fazer melhor, não é? Tipo, fazer melhor por fazer melhor. E eu sou uma muito feliz com a minha vida. Tem várias coisas, né, ao meu respeito, mas acho que eu sei isso. Uma eterna inconformada, uma eterna pessoa que acredita muito que as pessoas podem fazer muito mais do que elas estão fazendo para se desafiar e crescer. E uma pessoa muito feliz. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Todo mundo me pergunta, né, Cláudia, você sempre vai, pro resto da vida você vai trabalhar com experiência do cliente? Não. Imagina que eu vim nessa vida, gente, eu vou mexer com uma coisa só. Já mexi com comércio exterior, já mexi com inteligência de mercado, já mexi com marketing, já mexi com vendas. E já mexi com atendimento ao cliente. E agora eu tô com experiência do cliente. Mas quem sabe daqui pra frente, né? Mas sempre vai ter CX lá no meio. Beleza, pessoal? Cobrimos todas as perguntas. Todas as perguntas. Queria muito agradecer a vocês. De vira e mexe, a gente vai ter esses episódios que são só comigo. Por isso que eu peço para vocês deixarem perguntas ou enviarem perguntas no meu Instagram. Ou deixarem aqui nesse episódio mesmo perguntas que a gente vai selecionar. Bota aí perguntas relacionadas à sua empresa. A gente não fala nome de empresa, não fala quem. Às vezes a gente fala quem mandou e tudo mais. Mas traz mais perguntas pra gente que eu faço questão. E eu gosto muito desses episódios onde eu tenho que responder alguma coisa. Pessoal, muito obrigada por você assistir até agora. E não perca, porque na próxima semana tem mais episódio do Mais Clientes Podcast. Tchau, gente!